Olha só, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido na igreja CNPJ, na instituição religiosa que você frequenta. Dois sacerdotes na Bíblia, ladrões, na Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia. Dois sacerdotes na Bíblia, ladrões, que metia a mão na oferta que o povo dava na casa de Deus, naquele tempo, onde existia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E pelo fato de estar ali, aquele local era a casa de Deus, porque a Arca da Aliança que representava a Deus estava ali. Ok, queridos? Não hoje, essas instituições religiosas que se tem hoje. Não, isso não é a casa de Deus. Estou falando naquele tempo, a original, onde existia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, dois sacerdotes que ministravam no templo, que eram ladrões, que eles metiam a mão na oferta que o povo dava. E Deus cobrou eles, irmãos. Deus cobrou eles. E não só isso. Inclusive, esses dois sacerdotes que eu vou mostrar para vocês aqui, queridos, que está na Bíblia, que talvez você nunca ouviu na instituição religiosa. E é lógico que os líderes religiosos hoje, né, os ditos pastores ou até padres, né, eles não vão pregar isso para as pessoas porque, de alguma forma, agride eles, né? Eles se acham sacerdotes. Por se acharem, então eles acham que isso de alguma forma vai queimar o filme deles, né? Mas é por isso, irmãos, que existem canais como esse aqui, onde você ouve a verdade da Bíblia, onde você ouve realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus e que não tem vínculo com nenhuma instituição, igreja CNPJ. Nenhum, irmãos, mas somente com a palavra de Deus. Mas enfim, eles estão enganados, né, irmão, no conceito deles, né? E que inclusive esses dois sacerdotes, que além de roubar a oferta que o povo dava, eles também se prostituíam com as mulheres que iam no templo, naquele tempo, na casa do Senhor, naquele tempo, quando ainda o templo, o tabernáculo era considerada a casa do Senhor, por ter a Arca da Aliança lá. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Mas você vai ver que o que você ouve aí hoje, irmãos, quando você ouve um escândalo por parte dos líderes religiosos, isso hoje é antigo, queridos. Isso já é antigo. Esses caras, irmãos, não são santinhos, não. Eles não representam a Deus. Não, queridos. Até porque nem templo Deus queria. Quando Davi ofereceu o templo, para construir o templo, para guardar a Arca da Aliança, nem templo Deus queria. O Criador dos céus e da terra ser confinado num espaçozinho. Mas enfim, isso, queridos, que acontece hoje não é novo não, irmãos. Já acontecia naquele tempo. Eu vou te mostrar na Bíblia, para você ver que é exatamente o que acontece hoje. Quando esses caras, eles roubam, né? Quando se ouve falar de escândalos dos ditos líderes religiosos, pastores, né? Que roubam, que se prostituem, que adulteram, que comete adultério com as esposas dos irmãos que vai lá na instituição deles, enfim. Isso já existia, irmãos, faz tempo. E tem registro disso na Bíblia, como esse caso que eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Então isso, queridos, já acontecia. Então a gente não tem que se iludir com líder religioso nenhum, irmãos. Nós temos que olhar assim, para a palavra de Deus e somente para Jesus. Ponto, acabou. O resto é tudo vaidade, irmãos. Sistema religioso, líderes religiosos, igreja CNPJ, isso é tudo vaidade. O que importa é só a Bíblia e Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Mas deixa eu te mostrar isso na Bíblia, isso que eu te falei agora, essa passagem. Olha só, queridos. Bom, irmãos, eu estou aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12. Amém, queridos? Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial quer dizer, naquela época, era um espírito imundo, que nós conhecemos hoje como Satanás, amém, queridos? E não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes, tá vendo, irmãos? Daqueles sacerdotes, ou seja, dos dois filhos de Eli, os filhos do diabo, o costume daqueles dois sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, ou seja, esses dois sacerdotes, irmãos, eles tinham um moço que trabalhava para eles.
vinha o moço do sacerdote, e estando-se cozinhando a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Ou seja, esses dois sacerdotes tinham esse moço que trabalhava para eles, né, que também era levita, que ministrava no templo, e quando se estava cozinhando a carne, que o povo dava como sacrifício, a mando desses dois sacerdotes, dos filhos de Eli, ele ia lá, irmãos, com um garfo de 3 dentes na mão. Agora imagina o tamanho desse garfo. E olha só o que ele fazia. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Viram aqui, irmãos? Então esses dois sacerdotes mandavam o moço deles ir lá, quando o povo estava cozinhando a carne do sacrifício, ele metia o garfo na carne, e tudo que ele arrancava, ele levava para quem? A mando de quem? Dos sacerdotes, dos ministradores, dos líderes religiosos, irmãos. Meu Deus, não se ilude não, queridos. Será que existe alguma semelhança com o que a gente ouve do que acontece hoje, irmãos? Será que existe? Meu Deus, é muita coincidência. Olha só, queridos, continuando aqui, ó. Também, antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, esse capanga dos sacerdotes ainda falava para o pessoal que estava sacrificando, irmãos. No caso aqui, esse homem, quando estava cozinhando a carne do sacrifício: olha, me dá aqui a carne crua mesmo, porque o sacerdote não vai aceitar a carne cozida, ele quer a carne crua. Porque ele queria levar tudo para o sacerdote, irmãos. Porque crua era mais fácil de carregar. Esse capanga que o sacerdote mandava lá para roubar, para pegar a oferta do povo, para meter o garfo e arrancar o tanto de carne que ele pudesse arrancar para levar, era o que ele fazia. Ameaçando, ele encurralava as pessoas, irmãos, que iam sacrificar no templo. Isso a mando de quem? Dos sacerdotes, dos homens de... Aliás, de Deus não, né, queridos? Que se diziam, né, representar Deus, dos líderes do templo. Vamos continuar aqui, queridos? Dá essa carne para os sacerdotes, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém, há de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. E era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, viram aqui, queridos? Se o ofertante falasse assim: olha, não, deixa cozir primeiro, depois que eu cozinhar a oferta que eu trouxe aqui para oferecer ao Senhor, você pode pegar o tanto que você quiser. E é como diz aqui, a resposta dele é: se você não me der agora, eu vou tomar a força. E como nós lemos aqui no finalzinho aqui, irmãos, diz que era muito grande o pecado desses moços, desses três, tanto dos dois sacerdotes, como do capanga deles, desse moço que trabalhava para esses dois sacerdotes, quando ele ia lá para pegar a oferta, a força, para levar para eles, o pecado deles era muito grande perante ao Senhor. E olha só, irmãos, o que aconteceu com eles, queridos. Continuando aqui, irmãos. Diz assim, ó, aqui a partir do versículo 22. Eli repreende os seus filhos. Eli, irmãos, era o pai deles dois, o outro sacerdote. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Viram aqui, irmãos? Então, irmãos, como se só não bastasse o roubo que eles cometiam quando eles pegavam a oferta,
à força, como eles tomavam a oferta à força do povo, como nós lemos aqui, queridos, eles também se deitavam com as mulheres à porta da congregação. E o pai deles, o sacerdote Eli, foi falar com eles, irmãos. Foi cobrar eles o porquê que eles estavam fazendo aquilo, coisa que o pai estava ouvindo. Isso por causa da fama deles por parte do povo, que já estavam comentando, se espalhando, irmãos. Essas maldades, essas atrocidades que esses sacerdotes eles cometiam, tanto roubando as ofertas, como se prostituindo com as mulheres na porta da congregação, queridos. É diferente do que acontece hoje? É, irmãos. O que a gente ouve mais hoje, queridos? Nessas instituições religiosas, igreja CNPJ. Será que é mera coincidência? Será que essa semelhança é mera coincidência? Não, irmãos, não. Isso aqui é para mostrar para a gente que a gente não tem que se iludir com essas instituições, não, irmãos. Porque se aqui ainda, quando era a casa de Deus, ainda, porque aqui era sim a casa de Deus, aqui tinha a Arca da Aliança lá no templo, ou no tabernáculo, como era aqui na época, né? Tinha a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Então o local era considerado a casa que guardava a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Por isso que era chamada a casa de Deus naquele tempo. Já se cometia isso. Que dirás hoje, irmãos? E é o que a gente ouve mais dizer, queridos. É o que hoje a gente ouve mais dizer. Entende, irmãos? Será que Deus compactua com isso? Será, irmãos? Vamos ver aqui o que Deus queria fazer com esses sacerdotes, ladrões e prostitutos? Vamos ver, irmãos? Olha só. E disse-lhe, Eli disse para eles, ó irmãos, o pai deles, ó, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir todo o povo do Senhor. Além disso, eles fazendo o povo do Senhor pecar, se escandalizar, tá vendo, irmãos? Aí Eli fala para eles aqui, queridos, ó, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe servirá de arbítrio. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Viu, irmãos? O pai deles aqui falou para eles: olha, meu filho, se um homem pecar contra o outro, Deus pode salvar aquele homem, Deus pode intervir a favor daquele homem que está sendo injustiçado. Mas se pecar contra Deus, quem vai intervir? Quem vai interceder? Quem é maior do que Deus? Se Deus descer a mão, se Deus executar juízo, quem? A quem vocês vão recorrer? Por causa das atrocidades que vocês estão fazendo aqui, na casa do Senhor. O que vocês estão fazendo, o que eu estou ouvindo, a má fama de vocês. Roubando oferta e se prostituindo com as mulheres na porta da congregação. Das irmãs que vêm aqui, das servas do Senhor que vêm aqui. Quem salvará vocês da mão do juízo de Deus? Do castigo de Deus? O pai deles, irmão, falou para eles, queridos. E para finalizar, olha só, irmãos. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. É, irmãos. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram, queridos. Quando os filisteus vieram contra Israel, nem os israelitas, que inclusive Hófni e Finéias, que eram esses dois sacerdotes, ladrões e prostitutos, filhos de Eli, transportando a arca, porque só o sacerdote podia tocar na arca, nem eles levando a arca contra os filisteus, eles venceram, porque o próprio Deus fez os filisteus vencer Israel e eles morreram nas mãos dos filisteus. Deus executou juízo na vida desses dois sacerdotes, líderes religiosos do tempo. Deus executou juízo sobre eles, irmãos, por causa dos pecados, da crueldade que eles estavam cometendo em roubando e se prostituindo com as mulheres que iam lá no templo, na casa, naquele templo do Senhor. E eles morreram. No entanto que os filisteus levaram a arca da aliança para a terra deles.
lá para a Filistéia. Entende, queridos? Será que isso é essa semelhança é mera coincidência do que acontece hoje, irmãos? E olha que aqui, como eu disse no início do vídeo, era a casa de Deus. Aqui era, hoje não. Hoje esses lugares não são casa de Deus. Não são, irmãos. Esses galpões que tem placa e que registram em cartório que chamam casa de Deus, não é. Não é, sabe por quê? Porque não tem mais a Arca da Aliança ali. Sabe por que não tem mais a Arca da Aliança? Porque hoje a presença de Deus está em Jesus. Encontramos em Jesus. A Arca da Aliança foi substituída por Jesus, que destruiu o templo e que ao terceiro dia se ergueu de novo, sendo ele, Jesus, onde nós encontramos a presença de Deus. Em Jesus nós encontramos a presença de Deus. Jesus é o templo, o novo templo ressuscitado do Senhor. E não esses locais, irmãos, com placa registrada em cartório, onde eles querem ainda, como no Antigo Testamento, eles pelo menos tentam, né, querer aprisionar Deus e se colocam como sacerdotes, né, os ditos pastores, ou padres também. Entende, queridos? Mas a gente vê, irmãos, que o que aconteceu naquele tempo é a coisa mais comum de se acontecer hoje. É o que a gente ouve mais falar. Desses líderes religiosos que se prostituem, que roubam, que fazem um monte de coisa que talvez nenhuma pessoa que nunca pisou o pé numa instituição nunca fez. Entende, queridos? Então não se ilude não, irmãos, com placa de instituição religiosa, placa de igreja, CNPJ, não se ilude não. Fique com isso aqui, ó. Com a palavra de Deus aqui, ó. Aqui na Bíblia, aqui, ó, na palavra de Deus aqui, ó. Você conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, o que está registrado aqui, quando você lê, Deus fala contigo. Você não precisa pagar, você não precisa dar teu dinheiro para isso, como acontece hoje nas igrejas CNPJ. O que mais fazem é pedir dinheiro. Pedir para você sacrificar, fazer voto, fazer sacrifício, dar dízimo, que nem se pratica mais, enfim. Entende, irmãos? É um engano, queridos. É um engano. Fique só com a Bíblia. Na sua casa mesmo, leia sua Bíblia na sua casa. Tenha uma rotina, um hábito de ler a sua Bíblia. Você vai conhecer a Deus como nunca. Você e Deus falando contigo diretamente através da palavra dele. Aí eu quero ver quem vai te enganar. Eu quero ver você precisar pagar para ouvir a palavra de Deus. Pagar em forma de sacrifício, de votos que as igrejas CNPJ, os líderes religiosos, esses ditos pastores, né? Como eles fazem hoje. Entende, queridos? Fique na sua casa mesmo, lendo a palavra de Deus, no seu trabalho, no aplicativo, no celular. Você vai conhecer a Deus e a vontade dele. E aí é só você praticar, e você vai servir ao Senhor, e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Mas para você ver que não tem diferença nenhuma, irmãos. Nenhuma, queridos. E Deus não está nessas coisas, Deus não está nesse negócio. O trono desse Deus santo, irmãos, não está misturado com esse ninho de roubalheira e prostituição que a gente vê infelizmente nas igrejas CNPJ. Então se liberte disso, fique só com a palavra de Deus e Jesus como teu único pastor. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho inscrever-se, deixa um like e que essa palavra venha abrir o teu coração, venha abrir a tua mente para a vontade do Senhor, que você só pode encontrar através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Eu te vejo no próximo vídeo com a palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.